Deixa eu aceitar logo ela aqui. Muito especial. Já mandei o convite para a Kélida entrar. Olha ela! Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo escutando a gente direitinho? Eu estou olhando meu pro lado porque eu botei ali no computador para me ver melhor as mensagens, que aqui é muito pequenininho. É horrível de ver. Aí eu peguei esse truquezinho. Aqui não vejo nada direito. Vejo tudo miudinho. Ai, meu olho tá... Isso vai parar. Toda vez eu tenho esses problemas de alergia, hoje eu não trouxe lencinho, não, vai do dedo mesmo. Enfim, deixa eu reduzir aqui essa luz em cima do meu olho, ver se ele para de chorar. Só era o que faltava agora. Vou limpar com a blusa, não quero nem saber. Pronto, o pessoal está dizendo que estão vendo bem, está todo mundo escutando bem. Então, gente, antes de começar a live, realmente, vou avisar do curso da gente, o curso do Diário de um Papagaio. Por sinal, a cada aula, a aula é soltada semanalmente. A cada aula eu boto um texto complementar. O texto complementar de hoje, eu estou decidindo se eu solto aberto para todo mundo, que eu acho ele bem importante, e ele fala do que a gente tira. A gente fala muito, né? Todos os profissionais, todo mundo, a gente sempre está falando em enriquecer, em melhorar a vida deles, mas a gente nunca para falar sobre tudo que a gente tira das aves da gente, o que eles perdem, né? Gente, eu vou pegar um lencinho aqui. Peraí. Meu olho começou a chorar demais. Ai, meu pai. Deve ter batido algum pelinho. Deve ser o cabelo que bateu e começou com isso agora. E então, assim, fica aqui a dica, eu vou ver se eu decido se eu solto ou se eu não solto esse texto, porque esse texto é para os alunos, porque eu acho que fica aqui a dica para vocês refletirem sobre isso, que a gente tira como tutor das aves da gente, e a gente não percebe que a gente está tirando deles também muita coisa. Tá certo? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Além da parte de enriquecimento, aonde é que a gente, sem perceber, rouba coisas que é direito deles e que eles precisam ter. Vamos começar, né? Kelly, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu estou muito feliz de ter trazido você. Eu sou uma pessoa que, sim, que valorizo muito a leitura. Eu fui aquela criança que leu de deixar a mãe preocupada. Mas às vezes minha mãe dizia, eu não sei mais o que eu faço para não sair de dentro desse quarto? Porque eu chegava a passar horas enfiada num livro. Já cheguei a ler um livro em 2, 3 dias. Eu lia vários livros por mês quando eu era criança. Parei, diminuir esse ritmo depois que fui mãe, né? Aí vem responsabilidade, trabalhando o dia todo, estudando. Então você é obrigado pela vida a reduzir. E sempre que eu vejo alguém lançar um livro, eu fico assim, muito feliz, sabe? Porque o cenário literário ele está bem complicado, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Eu só queria que você soubesse o quanto eu fiquei feliz quando eu vi essa tua realização. Isso é muito importante mesmo. Que você publique muito mais livros. Eu vou mostrar para vocês o livro dela também. Uma coisa muito importante desse livro aqui, da autora principalmente, é porque ela cria psitacídeos, né? Ela não ouviu falar, ou vou criar uma história sobre passarinho. Você tem propriedade para falar sobre o tema, né? Porque você cria, você convive com eles, você sabe o que eles precisam, você sabe do comportamento deles. E isso faz diferença quando a gente está criando qualquer obra para qualquer idade, né? Quando a gente tem propriedade daquele assunto. Então, isso já é um ponto muito positivo da Kélida.
E a gente vai falar muito, essa live, acho que a gente vai falar mais sobre o livro e sobre ela, e um pouco sobre aves, apesar de ser um canal de aves. Mas eu acho muito importante enfatizar esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, tá certo? Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela, que vocês, como eu, vai fazer uau! Uau, eu fiz uau! Aí vocês vão fazer uau! Também. O nome dela é Kelly D'Antônia Casemiro, o livro é esse, ó, As Calopsitas Ninja e Capoeira. Vocês podem, por sinal, adquirir direto com ela ou então pela plataforma da Amazon, tá certo? Tem essas duas opções. Se vocês quiserem um livro autografado, vocês entram em contato direto com ela, adquirem com ela ou pela plataforma da Amazon. Ela é tutora de algumas espécies de psitacídeo, é pós-graduada em contação de história e musicalização na educação infantil pela Faculdade Cidade Verde, é pós-graduada em língua portuguesa, redação e oratória pela Faculdade de Educação São Luís, é pós-graduada em segurança e saúde no trabalho pelo Centro Universitário Claretiano, pós-graduada em novas tecnologias de ensino de matemática pela Universidade Fluminense. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer isso tudo. Eu não sei nem se ela dorme, porque eu estou começando a desconfiar que ela não dorme, não. Pós-graduada em especialização em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Volta Redonda. É graduada em matemática e pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Volta Redonda. Atualmente ela é professora pela Secretaria de Estado de Educação e pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. É uau mesmo. É de dar orgulho pra gente. Isso é muito, 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 muito bom ter pessoas assim preparadas, né? E na sala de aula, que quem já viveu sala de aula, eu já fui professora de ensino infantil, é barra. É barra, é barra, é barra. Precisa ter. Hoje em dia, na minha época, já estava começando, mas hoje em dia você precisa ter uma carga assim, de coragem muito grande para enfrentar uma sala de aula, porque a coisa não está fácil. Não está fácil mesmo. Quer falar Eu alguma queria dar coisa? uma boa noite. Isso, queria dar boa noite para todos. Agradecer imensamente o seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, de estar participando de uma live junto com você, com uma pessoa que eu admiro muito, né? E, assim, é um prazer muito grande, né? Vamos seguir. Obrigada. Eu já vou iniciar te perguntando quais são as espécies de psitacídeos que você tem, quantos são, quais as espécies. Conta um pouquinho da sua história, como é que psitacídeo entrou na sua vida e como é que você conseguiu, né? Porque estudando isso tudo, eu não sei como é que você fez, não. Então, sim, desde criança, a gente sempre, na minha casa, a gente sempre gostou de ave. Eu, minha mãe, meu avô, né? Então, assim, minha irmã, meu irmão também, né? Então, assim, a gente sempre gostou muito. A gente teve, quando criança, a gente teve canário, periquito australiano, soldadinho, essas aves assim. Depois veio trabalho, sei que a gente passou bastante tempo sem ter. Vamos começar do princípio, né? E depois, quando eu estava já trabalhando, já tenho que uns 6, 7 anos, eu ganhei de presente, né, de uma turma minha, o gordo, que é uma calopsita, né? E que ele é muito. Eu ganhei, eu achei que fosse assim, para dizer a verdade, ele veio numa caixinha pequenininha, cheia de furinho, e eu achei que fosse um ratinho ali dentro, que a turma era terrível mesmo, falei, você deve estar fazendo alguma brincadeira e tal, né? Aí eles falaram, não, professora, é uma calopsita mesmo, pode abrir se a senhora quiser. Eu falei assim, não, ele voa? A primeira coisa que eu pergunto, voa, né? Eu falei assim, então não vou abrir não, vou deixar para abrir em casa, e lá eu vejo. E realmente era uma calopsita, um cinza silvestre, muito fofo até. E aí daí para frente eu falo que a culpa é do gordo, né? Aí quando o pessoal até me pergunta, quantas aves você tem? Aí eu falo quantas aves, o pessoal fala assim, nossa, né? São 30 psitacídeos, né? Dentre eles são mustache, cabeça de ameixa, calopsita, agapones, a estiva,
Senegal, cacatua golfine, a cacatua gala, peraí, que ringneck, não posso esquecer dos meus ringneck, nossa. Isso, meu papagaio do Congo também, a minha ararinha Maracanã. Acho que eu não esqueci ninguém, não. Será que eu esqueci? Peraí, deixa eu ver. Tem o Grande Alexandre. É isso. Você tem uma quedinha por alguma dessas espécies? Se tem um preferidinho ou não? Olha, não dá nem para ter preferência por nenhum, não, porque eles são todos. Eu esqueci do Timé, tá, gente? Meu papagaio Timézinho, não posso esquecer dele, não, porque ele já é ciumento a vida, né? Eu gosto de todos eles, né? Eu falo assim, isso aqui é minha fofura, né? Não sei o quê. Aí quando. Esse outro também. Eu colo a Meire. Verdade, Meire. Obrigada, minha Marianinha. Esqueci da Marianinha. Ajuda aí, gente. Obrigada. Verdade, tem a Marianinha também. Então, assim, tem a minha Rosela também. Foi bom que ela falou da Marianinha, já lembrei da Rosela. Eu gosto de todos, não tem jeito. Dos que me dão bicada, dos que não me dão bicada, dos que mandam um monte de beijinho e assim vai. Todos são prediletos. Não tem, né? Porque, na verdade, uma pergunta que sempre chega no canal é qual a melhor espécie? Porque as pessoas acham que tem uma espécie assim ideal e não tem. A espécie ela tem que casar com o tutor, com a realidade dele, com a casa, e todas elas vão ter pontos negativos e pontos positivos. Claro que tem umas bem mais problemáticas que outras, mas não vai ter a ave perfeita que não vai dar problema, né? Aquela ave não existe isso. Não existe. Não existe perfeição. Existe o seu manejo, você acerta aqui, às vezes você erra ali, você conserta. Né? Às vezes ele fica rebelde, você vai descobrir o que foi que aconteceu. E às vezes é ciúme, né? Que você, por exemplo, se eu cuido primeiro da Dina, que é a minha estiva, a minha Congo já fica de mal comigo. É uma coisa assim difícil, porque ela vai passar o dia de mal. Né? E se eu for mexer com ela, ela já vai me dar um beijinho meio que, né, aquele beijinho que você sabe que é uma bicadinha, né? Ela tá de mal, ela falou assim, não quero papo com você hoje. E assim vai, o que eu posso fazer, né? Às vezes eu esqueço, eu começo por um e ela tava olhando, eu tenho que começar por ela. Aí, tipo assim, você não liga, tá me ligando. Mas o Congo é ciumento. Aí eu falo, gordo, culpa sua. Entendeu? Aqui o meu azeitona, eu noto que ele é muito ciumento. Ele é ciumento, sabe? E ele tem umas coisas. Ele, quando quer chamar minha atenção, ele vem dar uma voadora e dá um peteleco assim na minha cabeça, sabe? Dá uma batida assim, sai. Ele não me machuca, ele não bate, ele não vem bicar. Ele dá aquela peteleca na cabeça, como quem diz: ei, se ligue. Ei, olhe pra mim, ei, eu tô aqui, sabe? E toda vez eu. Rapaz, pare com isso. Pare com aquela pancada ali na cabeça. É chatinho, mas eu noto que é ciúme, sabe? E tem que entrar, tem que falar com ele, ainda tem essa azeitona, você tem que falar com ele. Ele vai ficar irado se você entrar e fingir que ele não tá ali. Agora, se eu entrar e falar antes, ei, Zá, que eu chamo ele de Zá, Zá, tô entrando, Zá, cadê tu? Aí ele já fica mais de boa, porque ele se acha, ele tem certeza que ele é o dono dali, entendeu? É o dono de todo mundo. Então, é o tipo de coisa, tem que pedir licença para quem manda, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o fumaça eu vou pagar Timé. E ele, se eu tiver com a roupa que eu vou sair, ele sabe. Eu não posso nem chegar perto do viveiro dele, não, porque se eu for colocar a mão nele, ou ele solto, se eu for colocar a mão nele, ele vai me bicar. Porque ele não quer que eu saia, né? Agora, se eu tiver com a minha roupa que eu fico sempre em casa, as minhas roupas de ficar em casa e tal, né? Que você sabe que eles destroem tudo, a gente fica cheio de furinho, né? Na gola da blusa e tudo mais. Quem tem ave aí sabe que a gente fica todo cheio de furinho, tudo personalizado, né? Chique. Ele percebe. Pois é, e ele sabe.
Então, eu nem passo perto dele, não. Eu falo com os outros, ele já fica me olhando de cara feia. Ele fica assim, revoltado. Mas depois, quando eu chego e tudo mais, ele não tá bravo, não. Mas na hora de sair, é terrível. Ele não gosta. Kelly, a gente está vivendo um momento que a ciência está muito desacreditada, né? Acho que você tem acompanhado isso. A gente vê livrarias fechando, tem a questão das plataformas digitais, que eu acho que ela é um problema hoje, tanto em sala de aula, tanto para o aprendizado, né? Para você conseguir fazer a criança, o próprio adulto se concentrar, né? E até nem só dentro de sala de aula, dele chegar em casa e ele conseguir estudar. Porque as pessoas não conseguem se concentrar porque é o tempo todinho na mídia digital e olhando o Instagram, olhando o TikTok, olhando um vídeo do YouTube e ficam muito presas naquilo. Nesse contexto, elas vão deixando cada vez mais livro de lado, né? A gente vê muita livraria fechando. Eu queria saber de você, diante desse cenário todo, o que é que ainda lhe motivou lançar um livro, né? Você analisou o mercado, você olhou, você é a guerreira mesmo que acredita, que eu acredito, vamos lá, vamos fazer. Como é que aconteceu isso? Eu sou uma pessoa bem otimista, né? Eu acho que a esperança a gente tem que ter acima de qualquer coisa. E assim, eu acredito que se a gente incentivar as crianças desde cedo a estarem lendo, é muito importante. E quando a gente pega o livro na mão, você sentir o livro, é diferente de você estar lendo num Kindle. Eu tenho Kindle também, eu gosto de ler usando a tecnologia, é bacana, é legal. Mas eu também gosto de pegar o livro na mão, folhear, aquela coisa de você sentir o livro ali. O que me motivou? Eu acho assim, principalmente o fato de hoje em dia, cada vez mais pessoas estarem adquirindo aves sem informação, né? Então, se a gente conseguisse construir essa ideia, porque qual criança que não tem um livro na infância que marcou a vida dela? Que a professora contou uma história, ou que alguém contou, ou que ela mesma leu e que não marcou. Então, se a gente conseguir que as crianças tenham acesso a esse livro, ou outros livros que venham a surgir com essa mesma proposta, com essa mesma temática, eu acho que vai ser assim, muito interessante. Então, a gente tem que acreditar e trabalhar em cima disso. E uma das coisas que me incentivou muito foram as minhas próprias aves, né? Porque na época vamos dizer assim, que eu adquiri o gordo, né, que me deram o gordo, né, eu não tinha informação quase nenhuma. Então, eu olhava, pesquisava aqui, pesquisava ali, começava a ler, tentei comprar o livro, tentei comprar vários materiais, e assim, era tudo assim, muito reduzido, né? E eu, né, no caso aqui na minha casa, a gente aqui de casa, a gente errou bastante com o gordo. Mas a gente errou sem saber, sem ter a informação correta. Quando a gente passou a ter, aí tudo foi melhorando. Que até quando o gordo fez 1 ano de idade, a alimentação dele não era assim, muito adequada, não, né? Ela tinha bastante semente envolvida ali na alimentação dele. Foi quando ele passou mal, né? Ele pegou uma corrente de ar, teve pneumonia, e aí eu fui procurar veterinário. Primeiro a gente achou só veterinário de cachorro e gato, aí depois que a gente conseguiu, que é a nossa veterinária até hoje, né, das nossas aves, que ela é especialista em animais silvestres, em aves e tudo mais, e ela tratou ele na dose certa. Porque o que aconteceu? O médico anterior, ele tratou, mas uma dosagem acima. Então, ele melhorou um pouco, mas ele veio a ter outro problema. Então, assim, a gente precisou mudar tudo. E ela orientou bem a gente na época também. Então, assim, e daí para frente eu fui aumentando mais as pesquisas ainda para as coisas irem melhorando, né? Mas eu acho que no começo, muita gente acaba errando. Mas a gente erra tentando acertar, né? Então, e hoje em dia tem muita informação, tem o seu curso, tem vários outros cursos também que são excelentes, né? Eu já fiz
avise, faça o seu curso novamente. Aliás, indico para todos, que é maravilhoso. A gente troca muita ideia, troca muita informação. Informação é isso. Mesmo a gente já tendo, cada dia a gente aprende mais. Então, eu acho que isso é importante. A gente está sempre procurando aprender, buscar aprender sempre. E o livro é uma coisa, eu já vi muito aqui no meio de aves, pessoas que já criam há muito tempo, e elas dizem, não, eu não preciso de curso, não, eu já sei. Entende? A gente subestima muito, sabe? A gente acha que não tem o que aprender com o outro, mas a gente tem o que aprender sempre com todo mundo. Ninguém detém todo o conhecimento. A gente vai, eu sempre vou aprender com vocês, eu aprendo com você, eu aprendo com meus alunos, como eles aprendem comigo e como a gente aprende todo dia, né? Se a gente parar, é porque a sociedade ela está tão assim, trabalhando na superfície, né, sem se aprofundar nas coisas, que elas não olham muito para as pessoas profundamente para parar assim, porque se você para escutar de fato, a gente tem muito para aprender um com o outro mesmo, sabe? Eu sempre que eu escuto isso, não, mas eu já sei de tudo, eu não preciso de curso, me dá muita tristeza. Porque, inclusive, preparando as aulas, eu fui estudar, eu fui pesquisar e eu aprendi muito preparando as aulas, né? Eu venho aprendendo ao longo do... Eu sou a pessoa que comecei errado, eu sou a pessoa que eu não sabia de nada quando eu comecei a criar. Entrei iludida mesmo, achando que era uma Disney, o mundo de aves, e não é. Muita responsabilidade, é uma carga de trabalho grande e exige muito comprometimento também. E eu não sabia de nada e não tinha canal nenhum naquela época, não existia. Existia um canal, mas ele era o canal que os tutores só mandavam foto e ficavam mostrando suas aves, e era só isso. De informação não tinha, você não tinha médico veterinário com canal, você não tinha... Hoje em dia tem tudo. Tem biólogo que tem canal, os médicos veterinários produzem conteúdo, né? Então, tem vários cursos, o Jornal do Passarinho, por sinal, comprou um selo, eu queria agradecer, e ele também colocou. É um excelente canal, gente, sigam aí. Ela botou, hoje em dia, temos ótimas informações e cursos excelentes por todos os lados. Honestamente, não cuida bem quem não quer. Exatamente. Um fenômeno que eu vi sempre isso de pessoas que fizeram o meu curso, tanto anterior como esse, de dizer, Adna, ou até mesmo quem acompanha, porque eu acho que tem mais de 1.500 vídeos na plataforma do YouTube. No YouTube ele é todo as playlists divididas por assunto. O canal já tem 8 anos, então tem muito conteúdo. Não aprende quem não quer, sabe? E tem muita gente que já chegou para mim e disse, eu mudei minha forma de olhar para uma ave completamente quando eu comecei a assistir seus vídeos. A gente muda, porque a gente começa a ver aspectos deles que a gente não sabia, né? Eu, quando comecei a criar, baixa uma gaiola, baixa uma água e ração e pronto. Eu achava que era isso, não é só isso, né? As pessoas não fazem ideia que eles têm problema de estresse, como o humano tem, né? Tem problema psicológico, chega ao ponto de se mutilar. Você, para se mutilar, você para ferir sua carne de tirar sangue, você está sentindo uma dor emocional muito grande, ou física, né? Mas é muito grande a ponto de você fazer isso, como o humano faz para si mesmo, né? E as pessoas muita gente não tem ideia que uma ave faz isso. Eles acham que só dá uma gaiola, água e comida, essa ave vai ser feliz. Aí, quando começa a criar, começa a se deparar com os problemas, né? Com a gritaria, com problema de agressividade e outros problemas que venham ter. Mas vamos seguir aqui. Se der pano, a gente vai falar que vai ficar 3 horas. Eu queria saber se é o seu primeiro livro, como foi a experiência, né, de publicar um livro, de fazer um livro, se é difícil publicar. Eu tenho 3 livros iniciados, Viviane.
Eu devia ter vergonha na cara, que eu tenho livros que eu já iniciei faz muitos anos, eu não termino. Também agora, e agora com o Mini desse jeito é que eu não vou terminar mesmo. Aí eu queria saber disso, de você. Se é o seu primeiro, como é a experiência e se é difícil hoje no cenário do Brasil publicar um livro. Então, é o meu primeiro livro, sim, é o primeiro que eu publiquei. E, assim, é difícil, não é fácil, você precisa fazer muita pesquisa. Porque, assim, acho que a primeira parte é você escrever, né? Você terminou, aí você vai procurar, você pesquisa e tal. Eu cheguei a olhar como que se publica o livro de maneira independente, e através de editora também. E, assim, uma dica que eu dou para quem vai publicar o primeiro livro, você tem que ver o que você pretende daquilo ali, né? E, assim, eu acho mais interessante você procurar uma editora. E uma das coisas que você deve procurar é alguma publicação dessa editora já de livro. Você vai, procura a editora. Depois você vai lá na Amazon ou na loja americana, né? Nos sites de venda aí, e procura aquele livro. E aí você vê como que é a organização do livro em si daquela editora. Por quê? Para você fazer de uma maneira independente, tem o código do ISBN, você vai ter que arrumar um revisor, você vai ter que arrumar um diagramador, um capista, um ilustrador. Então, pensa, você não tem experiência, né? E procurar isso tudo você sozinho, então depende muito do seu tempo também. Eu, por exemplo, não teria tempo para poder visualizar isso tudo, né? E a partir do momento também que você vê algumas editoras para você também mandar. Que também não é tão simples assim. Você mandou para a editora, beleza, acabou. Não é assim. Você manda para a editora o seu texto, né, o seu projeto. Aí a editora, o que ela vai fazer? O ideal é você mandar para umas 3 para você dar você fazer uma análise depois. Aí você mandou. Se o seu texto for aprovado pela editora, que ela vai fazer a análise, aí foi aprovado pela editora, você recebe um orçamento. E o que você precisa analisar é se esse orçamento que você recebeu cabe dentro do seu orçamento próprio, né? E aí, depois daí, você fecha o contrato com a editora. Você analisa todas as questões ali e fecha o contrato. Só que também não acabou aí, né? Aí que a coisa vai começar. Por quê? Você tem que fazer um briefing, que é você fazer como é que eu vou te explicar? Você responde um questionário todo detalhado sobre o livro. Por exemplo, cada parte do livro você tem que descrever a cena para a pessoa que vai ilustrar aquilo ali, o que você espera da capa. Você também tem que detalhar tudo bonitinho, para que você não conhece também o ilustrador. E o ilustrador também não conhece. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava escrevendo um livro sobre aves. Eu tive que detalhar bastante que não podia ser aquela gaiola do piu-piu, né? Redondinha, em hipótese nenhuma, podia ser daquele jeito, tinha que ser um viveiro com malha adequado, viveiro espaçoso. Então, você tem que detalhar bem mesmo. Então, você tem que ver o que a sua proposta é, o que você primeiramente quer e o tempo que você tem também, né? O tempo que você dispõe. Mas, fácil não é, mas vale a pena, tá? Vale a pena. Você tem 3 aí iniciado, escolhe um, termina. Primeiro passo é você terminar. Tenho que tomar vergonha na cara, só dizer que eu aceito, que eu tenho que tomar vergonha na cara e... Não é nem isso, que às vezes você começa a escrever aqui, você tem uma ideia, você passa para outra e você começa outra. Ah, não, mas isso aqui pode ser mais... Sabe o que você faz? Você faz umas anotações para você. Eu tive essa ideia, você faz um resumo dessa ideia aqui. Ah, eu tive uma outra ideia, faz um outro resumo ali. Depois você tem uma outra ideia, bota um resumo daquela outra ideia ali. Depois você desenvolve uma a uma. Você tem 3... Pega um desse, chega até o final dele. Deixa os seus outros 2 guardados. Depois você desenvolve aqueles 2 ali. Não, a última vez que eu vi o meu, já estava com 70 páginas, o danado. Mas porque eu parei mesmo eu tinha que terminar, sentar e terminar. E eu não fui, entendeu? Estou abarrotada com a vida, com as coisas. Então, aproveita e vai fechando aí um pouquinho cada dia. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. Para qual idade esse livro é indicado? Você colocaria ele dentro de uma idade? Então, a partir dos 4 anos,
tranquilo. Mas, assim, e também para todas as outras idades que vão à frente, né? Pode ser para idosos, para jovens, adolescentes, adultos, porque ele tem uma linguagem simples, então qualquer um que lê vai aprender com ele, assim, vai, assim, aprender com ele também de uma maneira simples, é claro, né? Mas ele te dá um norte, né? De algumas indicações aqui que ele te fala para você adquirir com consciência, né? E outra coisa, quando a gente fala de criança, também é interessante a gente saber se essa criança já sabe ler ou se alguém que vai contar a história. Porque o livro pode ser para qualquer idade. Até porque a criança pode folhear e só ver a figura, que ela também faz uma leitura visual só de observar os desenhos. Eles vão ficar felizes com os passarinhos que tem aqui, que eles são chamados pela psita, não de psitacídeo, mas de passarinho. E essa gente, parte, ao final, a qualidade do livro, o papel é muito bom. Vou abrir aqui para mostrar para vocês a qualidade da ilustração. Muito bem ilustrado. Foi um livro muito bem feito. Eu acredito que você foi acompanhando passo a passo, né, dos ilustradores, passando por seu crivo, porque ele está muito bem feito. É um livro muito bonito, sabe? Que vai encher os olhos da criança. Eu gostei muito, muito. Você está de parabéns mesmo. A Mariana Silva, ilustradora, ela conseguiu capturar bem a ideia do que eu queria. Ela foi bem detalhista mesmo, ela é muito detalhista mesmo. Ela faz um trabalho excelente e, assim, ela é muito organizada, a Mariana Silva. E aqui, uma outra coisa que eu acho que na hora de trabalhar o livro, que pode ser um professor que vai contar a história, pode ser um contador de história. Então, assim, a maneira como você vai contar é a idade que vai ser mais adequada, porque o professor pode pegar o livro e trabalhar com criança de 4 anos. O outro pode trabalhar com a criança lá de 8, 10, 9 anos, 10. E, assim, eles gostam. Eu posso dizer porque eu contei por experiência própria, né? Eu trabalho com contação de história com crianças, né? Eu trabalho também com matemática no Fundamental 2 e médio, mas eu também trabalho no Fundamental 1. E os meus alunos gostaram muito. Eu trabalho terceiro, quarto, quinto, e essas turmas gostaram. Eu trabalho só com a parte de leitura mesmo. E, assim, foi interessante, porque quando eu contei para eles, eu tampei o meu nome aqui. Aí eu mostrei a capa, só falei o título. Tampei aqui com a minha mão, já fui logo abrindo. Não falei o nome do autor ou autora, não falei o nome da ilustradora. É uma coisa que eu falo sempre, que eu gosto sempre de frisar. Autor, ilustrador e editora. Sempre gosto de fazer isso. E quando chegou lá no final da história, aí eu falei, gente, eu não esqueci de dizer nada para vocês, não eles. Tia, o nome do autor, né, e tal, eles me perguntaram. Aí eu abri, onde tem, né, a minha imagem, junto com as duas calopsitas. Aí você falaram assim, tia, você! Então, assim, né, foi uma sensação muito boa, foi muito legal e foi diferente. Então, a criança gosta. Tá? Qualquer dessas idades aí, tranquilo, para quem quiser trabalhar e explorar bastante o livro. Pegando esse gancho, esse livro, ele entra na categoria de paradidático? Então, ele pode ser enquadrado como, né? Um paradidático. Depende do interesse, né? Por ele, vamos dizer assim. Mas ele pode porque ele segue uma linha de educação ambiental, né? E o livro paradidático, ele tem a função de complementar o livro didático, né, de uma maneira mais enriquecedora, de uma maneira mais específica, ou também ele tratar de assuntos, de temas diversos, né, temas mais alternativos, né. Então, por exemplo, educação, vamos pegar essa linha da educação ambiental, você falar da fauna, você falar do tratamento com os animais, então ele entraria sim. Né? Basta que alguém tivesse assim, realmente um interesse em trabalhar com ele como paradidático. Poderia. Bom, para começar a apresentar ele, né, para algumas escolas, para o ano que vem, né? Que as escolas começam a receber bem antes, né? Isso é verdade. Podia mandar um PDF para algumas escolas, apresentando o livro, apresentando a importância, porque é muito pobre ainda nas escolas a trabalhar a questão ambiental.
né? Principalmente para criança pequena. E o livro ele está perfeito para entrar bem aí nesse buraquinho que precisa ser preenchido na educação infantil. Fica a Seria dica aí. seria interessante mesmo o investimento nessa parte, né? Realmente seria. Mandava um PDF para a direção, para a coordenação de algumas escolas e começava a apresentar. Tem que pensar num texto legal, né? Apresentando a importância que a gente não sabe que a gente não tem muito livro voltado para a educação ambiental em idade tão pequena, né? Geralmente você vai trabalhar os alunos maiores e deveria a educação ambiental ser trabalhado. O que a gente vê hoje nas escolas é colocando uns coelhinhos ali, uns bichinhos para a criança pegar, né? Mas não trabalha mesmo a questão como o livro está sendo trabalhado e a possibilidade que o livro dá a professora discutir esse tema com os alunos, trabalhar mesmo, sabe? Esmiuçar o livro com eles. Sim, Se eu fosse você, eu começaria a pensar nisso, porque você tem que começar de agora, porque acho que lá para outubro, que as coordenações já começam a olhar os livros, pelo menos é o que eu lembro da minha época de professora. Que a gente começava a olhar os livros que iam ser adotados para o ano que vem, né? Só que normalmente na escola pública ele já vem direcionado, né? Porque quem olha mesmo, acho que vamos dizer assim, é o povo do governo mesmo. Né? Nas escolas você pode mandar para o MEC e você pode mandar também para as escolas particulares, né? Escola particular é uma que investe em contratar, tem muitas que contratam biólogos para ir lá dar palestra e tal, e estão bem mais antenadas com questão ambiental também. Verdade. Mas não custa tentar, né? Não custa tentar. É verdade, né? Tentar vale a pena, isso mesmo, tem que investir, né? O livro é excelente, o livro ele tá, sabe, ele tá muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Estou muito orgulhosa de você não ter ideia. Obrigada. Está muito legal. Eu gostaria de ver ele em várias escolas, sabe? Ver várias crianças com esse livro na mão. E ajudar muito, que a gente precisa começar a trabalhar as crianças desde pequenininho nas questões ambientais. Precisa mesmo. Para ver se muda esse cenário aí. Verdade. Kélida, tem um trecho do livro que a mãe fala para a menina Cacau, que é uma das personagens do livro, que a ave não é brinquedo. Porque Cacau pede a ela, na historinha eu não vou contar aqui a história toda para vocês, né? Comprem o livro, dê de presente comprem para vocês, mas também dê de presente para você. Todo mundo aqui deve ter um sobrinho, ou vai para o aniversário de uma criança, ou tem um afilhado, ou tem um filho. É bom investir nisso, tá certo? Eu não vou dar spoiler aqui e contar a história todinha, mas enfim. E a mãe, na hora que Cacau pede essa ave para a mãe diz que que precisa estudar. Ela disse para Cacau que ave não é brinquedo, que precisam estudar antes de decidir criar. Essa frase essa frase que ave não é brinquedo, muitas vezes ela é recortada, né? Ela é tirada assim e colocada num contexto de pessoas que são totalmente contra a criação, né? Então elas colocam num lugar, ave não é brinquedo, e jogam isso num lugar que criança não pode ter animal pet, né? Isso aí é um recorte, que eu acho muito radical. Eu trabalho sempre a questão que eu não dou uma ave como brinquedo ou como presente, ela é agregada à casa como mais um morador da casa. Eu sempre ensinei meus filhos como cuidar, mas a supervisão é minha, a responsabilidade é minha, eu nunca entreguei o bicho como responsabilidade da criança, né? Eu tenho que supervisionar o que está fazendo e ensinar ela também como pegar, como tocar. Estou revivendo isso com a minha neta. Se tem uma coisa que me irrita profundamente
quando eu vejo pessoas que, dando um exemplo aqui de gato, cachorro, a criança está lá puxando o rabo, machucando, puxando a orelha, o bicho está desesperado, os adultos sorriem, acham engraçado e não tomam atitude nenhuma, né? Isso sempre me deixou nervosa, me deixava muito irritada. E eu, com a minha neta, ela completou 1 aninho agora, então ela não tem coordenação motora. E quando ela vinha amassar a Cacau, o Cacau fugia. Cacau corria dela e Cacau já é uma cadela idosa, né? Eu comecei a ensinar, não, você não pode tocar assim. Ó, é assim. Aí comecei a alisar, ó, você tem que fazer assim. Ela é idosinha, ela não aguenta esse aperto forte. E ela só com 1 ano, ela entende, ela já entendia. Eu dizia, não, não pode ser feito assim. A gente tem que ensinar isso, né? Então, as pessoas pegavam essa frase de criança, de que bicho não é brinquedo, para proibir completamente que uma criança tenha um animalzinho pet, seja qualquer um, e ave principalmente. E o outro grupo que incentiva de uma forma, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que vendem ave e elas vendem e elas incentivam essa compra mesmo no Dia das Crianças, sabe? Em datas festivas, sem nenhum tipo de filtro, sabe? Como se aquilo fosse realmente um objeto, um brinquedo, uma coisa que você compra e dá para a criança. E eu acho que tem que ter um certo equilíbrio aí na forma de se conduzir isso. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso aí. Então, eu também acredito que para se ter qualquer pet, a gente não pode, a gente tem que conversar, tem que analisar, tem que pensar, tem que organizar para receber, seja um cachorro, seja um gato, seja a ave, né? Porque tem gente também que quer criar o gato, adotei um gato, adotei um cachorro, mas deixa na rua. Errado, ele tem que ter um cantinho dele dentro da casa. Se ele vai sair, ele tem que sair com o dono. Não é ele ficar na rua e depois volta para casa, não é assim. Você tem que ter o seu espaço, com o quartinho dele lá para ele ficar. Ou um outro lugar que você arrume o cantinho dele. E não criar na rua. Eu vejo uma situação bem complicada, assim. Quando eu coloquei essa parte aí que não é brinquedo, foi no sentido também de que a gente não é para a gente usar como desculpa para não dar, vamos dizer assim, um pet, um bichinho para criança. Porque a criança pode ter. Mas igual você falou, você ensinou a sua neta a fazer o carinho, né, na sua cadelinha. 1 ano ela aprendeu. Então, uma criança de 2, 3, 4 anos também vai aprender. Você não pode puxar o rabinho do bichinho, né? Abrir do Jornal do Passarinho até colocou ali. Se você pegar na cauda da ave, não é agradável, né? A Pepe colocou no comentário aqui. Não é agradável. É uma coisa ruim. Então, a gente tem que ensinar também que você não vai pegar o rabinho da ave e vai puxar. Não pode. Então, são várias situações que a família tem que conversar, tem que sentar. Por isso que eu falei, a gente tem que resgatar essa conversa, esse diálogo entre a mãe e o filho, o pai, sentar ali e conversar. Vamos adquirir? Vamos pensar? O que a gente pode estar fazendo junto ali? E ela foi ali com a mãe dela, pesquisou, viu, conversou. Então, assim, tem que ter um diálogo. Tem que ter como é que eu vou dizer? Não pode ser por impulso, ou por, eu vi um excesso de fofura, que gracinha, né? E aí, tá vindo a Páscoa aí, né? O pessoal faz a propaganda do coelhinho, que bonitinho, né? Aí o pessoal vai no impulso, adquire o coelho, mas não sabe nem como é que cuida de um coelho. Né? Acha que o coelho é só dar uma cenourinha pro coelho e o coelho vai comer cenourinha todos os dias. Não. Você tem que pesquisar como é que é. Eu não entendo de coelho, não, tá, gente? Mas assim, só porque a data que tá vindo aí é a Páscoa, né? Mas você tem que organizar, ver se pode receber esse animal, como que você vai cuidar. Então, eu não gosto de datas comemorativas para se adquirir animal de nenhum tipo, nenhuma espécie. Eu acho que você pode pensar, refletir. Se coincidir de ser perto de uma data comemorativa, ok. Mas se não for, também, independente disso. Acho que é adquirir com consciência. Se for com consciência, tudo bem. Se vocês for ensinar a criança ali a estar cuidando, ajudando... Por quê? Quem adquire a ave são os responsáveis. É o pai e a mãe, ou quem é o responsável pela criança, os avós, um adulto, não é isso? Então, esse adulto que vai responder ali, vai ensinar, igual na história. A Cacau cuida, ela tem a responsabilidade de colocar água, comida,
Mas quem faz o preparo ali da alimentação natural é a mãe dela. E a mãe dela está sempre de olho, né? Está sempre meio que olhando ali para verificar. E é isso que é importante. O adulto verifica. Pode deixar para a criança cuidar, sim, mas ele estando mais incerto, olhando. E tem que ter cuidado. Senão acontece, vamos dizer assim, calopsita que foge, né, gente? Aí é complicado. Um aspecto disso que também é muito importante quando você coloca esse trecho no livro, ela vai pesquisar, né? Ele não é um brinquedo, vamos pesquisar, vamos estudar. E um ponto que eu sempre bato aqui no canal é que muitas vezes, vou dar um exemplo, eu conheci pessoas que gostam de dormir até 10, 11 horas, tinham por hábito ficar acordado até tarde e acordar de 10, 11 horas, meio-dia. E quer criar ave. E a ave acorda muito cedo, ela vai precisar da alimentação dela cedo. E as pessoas não pensam nesses aspectos, entendeu? De que você tem que saber quais os hábitos daquele bicho. A ave é um bicho de bando, não é um bicho para viver sozinho. Aí eu vejo pessoas que eu trabalho o dia todo. Qual é a ave que eu posso criar? Porque eu passo o dia todo fora. Se eu estou em casa à noite eu ia ficar com ele. É completamente fora a biologia do bicho. Ele é um bicho que é diurno, que passa o dia muito ativo e que à noite ele tem que estar dormindo. Entende? Tudo isso, muitos problemas que essas, não só ave, cachorro, gato, outros tipos de pets exóticos apresentam problemas que as pessoas começam a ter por essa falta de pesquisa, né? Exato. É igual coruja. Ela fica acordada e ativa à noite. Isso for uma pessoa que gosta muito de dormir, que dorme cedo. Não casa, sabe? Não casa. Gato também é um bicho que dorme o dia todinho, à noite está ativo. Aí tem gente que inventa de criar, o bicho fica me chamando de 2 da manhã, não me deixa dormir. É a fisiologia dele, a biologia dele é assim. Ele é um bicho noturno. Não é isso? A pesquisa é muito importante. Verdade. Você falou das corujas, né? Ainda tem o fator da alimentação da coruja, né? Que é se você tem que ter a coragem para você poder alimentar a coruja, porque né, a gente sabe que a coruja se alimenta de ratinho, né? Você não pode só tratar ela, você não vai ter só ração para você tratar a coruja, você vai precisar de ter aquela outra alimentação, e às vezes você não tem como alimentar. Eu não teria coragem de alimentar a coruja, eu ficaria com dó do bichinho. Então, assim, é uma ave que eu não teria. Acho linda. Eu digo a todo mundo, eu acho linda, eu acho fofo, eu fico namorando as corujas, mas mesmo que a pessoa diga, não, mas você pode dar o bicho gelado, né? Sem ser o vivo. Mas o bicho, mesmo que você dá já morto, você tem que cortar. Ele tem que comer pelo. A coruja, ela tem que comer pelo, esses gavião, tudinho. Eles têm que comer essa ave, o rato, ele tem que comer com osso, com pelo. Você vai cortar. Eu não ia ter coragem de cortar isso. Eu não ia querer ratinho na minha geladeira junto com a minha comida. Então, não ia rolar. A gente tem que saber a limitação da gente, né? Não ia rolar. Para mim, não rolava. Então, isso é importante. E tem gente que primeiro compra, depois sente o que é que eu vou fazer. Aí vai pesquisar sobre o bicho, né? Vai pesquisar sobre as necessidades. Aí é complicado. Eu já vi pessoas que deixaram aves 4 dias sozinho. Foi para o carnaval e largou a ave 4 dias sozinha em casa. É complicado, sabe? E são coisas que a pessoa tem que pesar antes de inventar, de criar. Uma ave, Sim. você bota água de manhã, de meio-dia, a água está suja. Você imagina 4 dias. 4 dias, não tem como. A água, nossa, não existe. É cruel. Eu já vi tantas coisas desses 8 anos de canal que tem hora que você para assim, começa a desacreditar da humanidade, sabe?
Por isso que eu ainda insisto na informação, eu ainda insisto em fazer vídeo, eu ainda tenho muita esperança que esse cenário mude, mas só vai mudar com a educação mesmo. Aliás, a salvação da humanidade, ainda minha fé é na educação, sabe? Porque eu não consigo ver outro meio. Ou a gente melhora e cresce como ser humano mesmo, e começa a ter mais responsabilidade, e estudar mesmo. As pessoas deviam valorizar estudo. Infelizmente, muita gente segue, pouquíssimas pessoas fazem um curso, e tem vários, como você falou, né? Tem vários bons cursos no mercado hoje em dia. Tem muito conteúdo aí. Dá para aprender. Além dos cursos que tem, igual tem o seu canal, que a pessoa pode assistir vários vídeos lá no YouTube gratuitamente. Exatamente. Tem o Jornal do Passarinho, com vários vídeos que te ensinam, né? Então, assim, tem vários veterinários fazendo live também, com várias informações básicas para as pessoas aprenderem. Então, assim, tem os cursos, né, que são pagos, né, tem um valor, mas, assim, um valor pequeno, que é um investimento que vale muito a pena, com certeza. Mas tem também vários cursos gratuitos, né? Tem, dá para aprender muita coisa. Jornal do Passarinho colocou, continuemos fazendo vídeos, Adna. É como diz o velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muita gente aprende na base da insistência. Realmente, quando eu comecei, o que você mais via nos grupos que existiam de psitacídeo tinha muito, de calopsita tinha muito, não tinha nenhum de ave grande. O primeiro foi o meu de canal voltado com conteúdo. Então, você via muito as pessoas indicando sementes, muita ave com semente e muita gente ensinando remédio, ensinando tratamento, dando dicas de remédio. Hoje em dia, eu vejo com muito orgulho muita gente já indicando a ração extrusada, já tendo essa consciência. Sim. E quando uma pessoa começa a querer indicar remédios, outros já dizem procure um médico veterinário, não indique. A gente não, ou os próprios administradores do grupo não permitem indicar, que é muita irresponsabilidade mesmo. Às vezes eu fico com pena, porque a pessoa vem me procurar. Gente, eu não indico, porque eu acho que eu já trabalho... Tem a questão da ética, né? Tem a questão que isso também é um exercício legal da medicina. Se você começa a indicar remédio e tratamento para o povo aí, isso é crime. Outra é que eu já vi casos de médico veterinário que, para ajudar, com pena, indicou tratamento e remédio via internet, com pena da pessoa para ajudar, e depois a ave morreu. Isso pode acontecer até numa consulta presencial também, que ninguém sabe o estado que estava aquele bicho, e a pessoa ainda teve a coragem, a audácia de processar esse médico, entendeu? Então, eu acho que eu não tenho que me meter numa coisa dessa. Além de que é antiético, que é errado, que é criminoso, você está indicando remédio aí, eu não quero essa responsabilidade para mim, que é muita responsabilidade você está indicando remédio para as pessoas. Primeiro que eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar, que vocês entendam isso, que o remédio, porque uma ave de outra pessoa usou, não quer dizer que vai funcionar no seu. Existem outras comorbidades que sua ave pode ter. O remédio é calculado pelo peso da ave também, sabe? Pelo estado da ave. Às vezes o médico precisa dar uma paulada na doença para conseguir salvar aquela ave. Ele precisa dar uma dosagem mais forte. E às vezes ele não pode dar essa dosagem mais forte porque a ave não aguenta pelo estado que ela está. Então, isso é uma coisa que, para um médico, fora assim, às vezes a ave está com problema nos rins, mas o fígado dela também está ruim. O médico ele não considera só uma coisa, ele considera outros problemas que o paciente tem. É tudo, em medicina, é tudo muito personalizado. Então, é muito irresponsável da gente pegar um remédio e achar que eu posso sair
indicando para todo mundo. Você pode estar contribuindo para a morte de um bicho. E eu não quero essa responsabilidade para mim de jeito nenhum. Não, meu trabalho não é esse. Verdade. Vamos seguindo aqui. Eu anotei aqui, eu vi outros aspectos muito importantes no teu livro, que eles saem do tema central dos personagens, mas ao mesmo tempo são temáticas que são importantes de ser ditas e que, assim, eu fiquei, poxa, que legal ver isso aqui nesse livro, né? Num trecho, quando você está descrevendo o Cacau, você diz nem gorda, nem magra, nem baixa, nem alta. E isso aí me remeteu muito à questão de fazer com que a criança ou que o leitor entenda que existem pessoas de todos os perfis, baixa, alta, magra, gorda, só são qualidades, né? Só são características de cada um, mas que todo mundo é igual e todo mundo sabe, é uma coisa de inclusão mesmo, de colocar. Outro trecho você coloca o envolvimento da mãe em todo o processo. No livro a gente acompanha o envolvimento dessa mãe, né? Desde o convite que ela faz para a filha pesquisar a espécie, até ela levar essa criança, antes de comprar, inclusive, o que eu achei sensacional, com uma coisa que eu sempre falo, todo mundo devia fazer uma consulta, pagar uma consulta com um especialista. Eu já dei essa consulta, inclusive, na minha consultoria, pessoas que pagaram para vir conversar comigo antes de comprar um psitacídeo, né? Já vi pessoas que foram também, eu indico muito, procure um biólogo, procure um médico veterinário antes de comprar, para você saber colocar toda a sua realidade de vida, de local. Se você tem local, às vezes você quer uma ave e você tem pouco tempo, e você quer uma ave que é muito dominante, que exige muito cuidado do tutor, né? Às vezes você mora num apartamento muito pequeno e você quer uma espécie que é muito barulhenta. Então, quando você faz isso de forma direcionada, pegando toda a sua realidade, sua expectativa, inclusive seu orçamento, antes de adquirir essa ave, né? Para que essa compra, que a gente tem um problema hoje muito de arrependimento, as pessoas não pesquisam, compram por impulso, fica vendo vídeo de canal aí, tem muito canal que incentiva mesmo a se ter ave, né? Ele não trabalha a parte de informação, trabalha para incentivar mesmo a aquisição. E essa aquisição por impulso leva à desistência, leva ao abandono. A gente vê também muita gente procurando, querendo doar ave, muita gente procurando, querendo vender. Faço um parênteses para dizer que todo mundo que cria está passível de um dia precisar, e eu não me excluo disso, né? Das vezes que eu me vi aqui doente, das vezes que eu baixei ao hospital, eu já parei para dizer, será que eu vou ter que doar minhas aves, né? Porque eu não tenho outra pessoa que cuide delas. Todo mundo está passível de passar um problema de saúde, de ter uma tragédia na vida, de, sei lá, de acontecer qualquer coisa que ela precise doar. O que a gente combate aqui é a banalização. É pessoas, como eu já vi, comprar por impulso, com 2, 3 meses, quer revender a ave, quer doar a ave, tem 6 meses com a ave, quer doar, se arrepende da espécie e vende para comprar outra. É disso que a gente está falando, tá certo? Então, achei super massa essa parte que você colocou, delas terem essa conversa com a médica veterinária antes de adquirir a ave. Você também trabalhou nesse livro a pluralidade, né? Você coloca 2 espécies de calopsitas. E se a gente está trabalhando a diferença com as crianças, e eu vou parar aqui de dar spoiler. Eu estou dando muito spoiler do livro, né? Eu queria saber se esses temas que você incluiu aí, tão importante, tão atual, se foi uma coincidência na construção da história ou se você realmente foi proposital, você pensou nisso para trabalhar esses temas. Vou começar explicando primeiro, né? Sim, eu pensei nesse sentido mesmo, nem gorda, nem magra, nem alta, nem baixa,
Porque as pessoas têm mania de rótulo, né? Rotular um ao outro, implicar uma criança com a outra. Então, eu gosto muito de trabalhar em cima disso, de você se aceitar como você é, que todos nós temos a nossa beleza e a nossa beleza é única, cada um vai ter a sua. Então, eu gosto muito dessa parte. Então, foi pensado exatamente a gente, a partir daí, conversar e assim, seguir com vários pontos aí. Então, essa parte, sim, foi. A outra, você falou do envolvimento da mãe, né? Então, eu acho muito importante resgatar esse diálogo entre o pai, a criança, a mãe com a criança. Então, assim, essa conversa, esse respeito. E quando a criança começa desde o início a participar do processo de ter esse bichinho, o que vai acontecer? Pode ser uma ave, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma tartaruga, né, jabuti, qual for. E quando ela participa desde o começo, ela cria responsabilidade, né? E a gente trabalhar essa responsabilidade e na criança, para ela ter horário de colocar a comidinha, horário de trocar, olha que bacana. Olha que criança responsável que a gente vai ter. Porém, a mãe vai estar ali acompanhando todo o processo, não é deixar para a criança não e esquecer, não é isso? Ela vai estar acompanhando ali, passo a passo, né? Bonitinho, vendo se está tudo certo, porque quem é o responsável é o adulto, né? No caso, eu falo da mãe porque na história eu representei o responsável como sendo o responsável ali, são os pais da criança, o pai e a mãe que tem mais esse acompanhamento ali na história. E você falou da pluralidade, né? Eu achei bacana, porque eu não tinha essa parte da pluralidade, eu não tinha pensado nessa parte. Por quê? O ninja e o capoeira, eles são... Deixa eu pegar a fotinha deles aqui. Eles são reais, né? Olha os dois bonitinhos aqui. Dá para ver? Dá, né? Dá. Então, eles são assim, eles são reais. E quando eu adquiri o ninja e o capoeira, eles vieram juntos mesmo, né? Do criador. Os doisinhos ali bonitinhos vieram juntos, com as diferenças deles e tal. E até no livro eu conto por que o ninja tem o nome de ninja e o capoeira tem o nome de capoeira. Aí quem quiser saber o porquê, né? Tem que adquirir o livro. Não vou contar, não vou dar um spoiler do livro. Mas, assim, eu gostei dessa parte, que é uma parte que a gente trabalha, né, as diferenças ali bem, com essa pluralidade cultural, e isso é bacana para chamar atenção para as crianças ali. E a partir de agora, até eu, quando eu for contar, eu também vou pegar esse tema também para me aprofundar junto com eles, né? Então, achei bacana. Você vê que cada pessoa que vai ler, ela descobre um outro ponto, né? Interessante isso. É bom para ensinar, porque assim, a gente tem muito desconhecido. Ele é como a gente diz, tudo é passarinho, né? Mas não é tudo passarinho. Eles têm cores diferentes, eles têm personalidades diferentes, né? Tem a questão, por exemplo, eu vejo muita gente confundir, não sabe o que é uma maritaca, o que é um papagaio, né? Ou chama todo mundo, chama periquito, chama todo mundo de papagaio. É o desconhecimento mesmo da espécie. Quando a gente fala da questão das diferenças também, que eles são espécies, são todos calopsitas, mas têm cores diferentes e todas são lindas, isso é uma vertente para se trabalhar em sala de aula, porque entra também a questão das cores dos humanos, né? Do mesmo jeito que as calopsitas têm cores diferentes, os humanos também têm cores diferentes e todos são muito bonitos. É um livro muito rico, se a gente parar para olhar com um livro de quem viveu sala de aula, e a gente começa a olhar ele com carinho e com atenção, se descobre muitas formas de se trabalhar ele em sala de aula, e vocês que são pais, tios, padrinhos também, trabalhar com as crianças que vocês têm contato. Eu insisto em dizer que livro, ele é um excelente presente, sabe? A gente sempre está na história do brinquedo, mas a gente tem uma geração que está muito no automático, muito na TV, muito na tela, e a gente precisa resgatar. Eu vi com muita tristeza na minha graduação ver pessoas chegando num grau superior e ela não sabe interpretar
texto mínimo, um parágrafo pequeno. A internet também mostra isso, porque a gente faz um texto no canal pequeno, né, num post, e a pessoa pergunta o que já está dito no texto, né? Muitas, a resposta já está lá. E eu já vi pessoas que assistiram o vídeo inteiro. Tem uma que eu achei muito engraçado, porque eu fiz um vídeo sobre a pimenta e eu digo todos os benefícios da pimenta para o papagaio. E a pessoa vai lá e diz que terminou de ler, de assistir o vídeo, que tem uns 10 minutos, e não sabe se pode ou não dar pimenta. No vídeo que eu estou falando todinho de todos os benefícios da pimenta para o papagaio, entende? Então a gente vê nitidamente uma dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de compreensão. Isso nasce da falta da leitura, né? De trabalhar a leitura também dentro de sala de aula, em casa também. Eu sou filha de uma mãe que era professora e muito cedo ela me deu livro de presente. Ela trouxe livros para a gente dentro de casa. E eu noto a diferença em argumentação, em desenvoltura na vida, em compreensão, em destaque no trabalho de pessoas que leem das que não têm contato com leitura, sabe? Fica a dica aqui para vocês. É interessante. É muito interessante que você está falando assim, que às vezes a pessoa vai dar presente e o último presente que a pessoa pensa em dar é um livro. E, gente, às vezes deveria ser o primeiro presente que você deveria pensar em dar para a criança, né? Um livro, por que não? Eu sempre gostei de ganhar livros de presente, né? Eu gosto muito de ler, sempre gostei. E, assim, aí as pessoas você fala assim, como que eu incentivo a criança a ler? Simples. Começa a ler perto dela. Você pega assim, um bolinho de livros, assim, vai colocando um montinho assim, de livros, você pega um, você começa a ler. Aí a criança também vai começar a querer ler. Aí se ela fala assim, mas se ela não souber ler, o que eu faço? Lê para ela. Você pega ali um livro, vai ler ele para ela. Então, assim, a gente incentiva uma criança a ler como? Sendo exemplo. Eu tenho que ler. Mas meu filho não gosta de ler, não sei quem não gosta. Mas você lê para essa criança, você lê junto com ela, ela te vê lendo. Você comenta o que você está lendo quando já é uma maiorzinha, né? Porque se de repente ela, o que você está aí? Não, eu estou aqui, olha, essa parte aqui do livro está falando isso, isso e isso, e o personagem fez isso, e você começa a contar com tanta empolgação que a pessoa tem curiosidade, eu quero ler também, eu quero ver, porque ver quanto a pessoa está empolgada com aquela história, né? Exatamente. Agora, se você não faz isso, como que você vai incentivar a criança a ler? Não vai, você tem que ser exemplo para ela, mostrar, dar o tempo de ler. O próprio professor na sala de aula também, eu sempre gostei de dar um tempo de leitura para os meus alunos. Por exemplo, tirar ali uns 20 minutos, vamos ler um pouco. Mas tem criança que não gosta de ler, fica só folheando o livro. Deixa ele folhear, gente. Ver figura também uma forma de leitura. Né? Tem criança que pega lá o final do livro e vai vindo para frente. Tem problema. Não tem problema aí. Ele pegou lá no final, mas esse aqui, está folheando. Ele não está lendo direito? Não, ele está lendo do jeito dele. Daqui a pouco ele vai começar a se interessar, ele vai ver um coleguinha do lado que começou certinho, ele está lendo. Depois ele vai ver no outro. Você está lá na frente lendo nesses 20 minutos ali que você... Não deixa ficar assim também, não tem nada para fazer, vamos pegar um livro para ler aqui nesse momento. Não, já deixa um tempo ali, 20 minutos, meia hora, que aí a criança já pega aquele livro para ler, você deixa guardado lá, ela continua no dia seguinte, continua no outro dia. Tem que ser um tempo marcado, porque também se é o tempo assim que não tem o que fazer, dá a impressão que a leitura é secundária. Ela não é, ela tem que ser primordial. Eu tenho que separar um tempo para aquilo ali acontecer. E aí eu acho bacana que tantos professores como os pais em casa tiram um tempo. Domingo tem tempo? Não tem tempo durante a semana? Então, domingo, vamos sentar em família, vamos ler um livro? Olha que bacana. Aí senta todo mundo ali e vai ler, né? E aí, mas eu não tenho tempo. Gente, então lê um pedacinho, cada um lê um pedacinho, nem que seja assim. Acho que meia hora não dá para tirar para começar esse incentivo para leitura. Quer ver se é seriado de TV, ficar lá na televisão, vendo um monte de coisa? Tem. Mas uma coisa bacana não faz. Então a gente tem que começar aos pouquinhos. E vai
crescendo esse incentivo à leitura. Eu não gosto de falar que criar o hábito de leitura, não, porque hábito pode ser uma coisa que não seja tão agradável, né? Então, criar assim o quê? O gosto pela leitura. Eu gosto muito mais da palavra criar o gosto pela leitura do que um hábito. Um hábito é uma coisa que tem que fazer todo dia. Então, oi? A pessoa pode, por exemplo, pegar um trecho do livro e comentar com ele, sentar. O que é que vocês acharam? O que é que você achou? Por que esse personagem agiu assim? Por que você acha que essa pessoa fez correto? E discutir, resgatar esse momento da família estar junto, que não se tem hoje, né? Cada um numa tela, cada um no canto e ninguém se encontra. E falta Exatamente. muito isso. E a leitura, as pessoas acham que só vai fazer falta na aula de português ou numa situação de fazer uma redação. Gente, para você fazer um concurso, na vida dela inteira, para você entender Preciso. química, você precisa saber, compreender o que a questão está pedindo. Para você, muita gente sabe a soma, sabe dividir, mas ele não compreende o enunciado do texto matemático, do que a pessoa está pedindo, né? Então, um livro, por mais que você pegue só uma página por dia para ir colocando a criança ou seu adolescente nesse universo, você pode trabalhar até palavras. Ah, hoje a gente vamos todo dia aprender uma palavra nova, né? Ou faça isso uma vez por semana, cada um sabe a sua realidade. O importante é colocar o livro, né? Eu dei para minha sobrinha no Natal, eu dei um livro, dei uma maquiagem que ela queria, dei, mas foi um livro junto. Aqui o livro, o pacotinho, dava o livro e a maquiagem. Se precisa da maquiagem, tá bom, mas tá um livro aí, entendeu? Ninguém está dizendo que não deu o brinquedo. A criança pode ter o brinquedo dela no Natal e o livro. E esse Sim. livro ser curtido com você, mas o livro precisa estar desde cedo. Ela aprende com o responsável dela, ela aprende com os pais isso. Isso é uma coisa que é colocado, né? É colocado, é incentivado por quem está perto dessa criança. A criança vai consumir. É a mesma coisa aí puxando o gancho para as aves. Tem gente, não, mas minha ave, ela quer o meu almoço. É lógico. Se uma criança, se você todo dia colocar hambúrguer na frente da criança, você acha que ela vai querer brócolis? É a mesma coisa da ave. A ave não sai para comprar comida, a ave não sabe ir no fogão, a ave não sabe abrir a panela com feijão com tempero, ela não sabe. Se ela vai mexer no seu prato, é porque você está comendo na frente dela. É você o adulto, é você o responsável. Tira a ave do local e vá comer. Quando você terminar de comer, a ave volta. É fácil de resolver, mas só falta boa vontade, né? A gente escuta muita desculpa na história. É a mesma coisa da criança. É a responsabilidade da gente colocar ela, né, nesse mundo. Gente, a gente está indo para a última pergunta aqui. Uma pena, porque está maravilhoso. O livro, já dando um spoiler aqui, mas para vocês verem como esse livro é legal, o livro ele dá o caminho de uma forma, numa linguagem fácil, de fácil compreensão, numa linguagem clara, numa linguagem que para qualquer idade entender, mas ele dá o caminho para que se tenha uma aquisição correta, né? Normalmente, são os adultos que compram, né? Uma criança ela não sai para comprar, é raro acontecer. Normalmente é o adulto que adquire os animais, os pets para os filhos. Infelizmente, aqui no meio de aves, ainda tem muitos que vão adquirir essa ave no tráfico. E eu queria deixar que eu acho que essa reflexão é muito importante. Muitas vezes eu fiz esse questionamento, a pessoa ficou sem saber o que me responder. Que tipo de exemplo que você acha que esses pais que vão comprar no tráfico, que tipo de exemplo, que tipo de ensinamento ela está dando para os seus filhos? Ai, meu Deus, vou ter que... Então, oi. Vai respondendo, eu vou abrir aqui, porque a Mini está
Ela parou Vai, aqui, mas eu vou ter que encerrar porque eu acho que ela quer descer. Ela já está rodando ó, aqui. infelizmente, eu acho que eles estão ensinando, infelizmente, né, a não respeitar a lei, né? Porque, gente, o tráfico a gente sabe que é crime. E a gente precisa até começar a abordar mais esse tema, até nas escolas também, porque para evitar esse tipo de situação que é muito triste. Eu acho, quando se fala assunto do tráfico, que eu acho muito complicado, um assunto complexo, porque é muito triste quando você vê aquele monte de ave que acabam morrendo porque eles estavam, né, traficando, e a porcentagem que sobrevive ali é muito pequena. Então, o ideal é que você procure ensinar para o seu filho, dar o exemplo de uma forma correta. Então, se é crime, então não vamos fazer, né? A ideia é essa, porque infelizmente, se a pessoa faz, é o exemplo que ela está dando, né? A não respeitar a lei. Né? Uma situação complicada. Felizmente, muita gente não para pensar nisso, né? É. E aí, os animais sofrem, futuramente vai trazer sofrimento, porque vai trazer consequências também. Então, assim, eu acho muito complexo. A pessoas evitar é o melhor caminho, né? Não adquirir do tráfico é o correto. Adquire de um criador legalizado, procura se informar tudo certinho, com a nota fiscal, anilha, tudo direito, que aí você, sua família vão estar tranquilos, todo mundo bem. É o melhor caminho. Essa é a minha dica aí, você procurar o melhor caminho. E tem criadouros aí muito bons, que a pessoa vai se informando e consegue. Exatamente. Gente, olha, se vocês soubessem o quanto é caro essa economia que algumas pessoas insistem em fazer e comprar do tráfico, enquanto isso é caro de diversas formas, ele não é caro só para o preço que a natureza paga, pelo mal que você está fazendo à natureza, mas ele é caro também para você futuramente. Porque em algum momento, a gente viu aí uma movimentação do Conselho ano passado. Foi ano passado ou retrasado? Agora eu não tenho certeza. Mas houve uma movimentação para que proibir médicos veterinários de atender aves ilegais, né? Ele atenderia, mas ele seria obrigado a fazer a denúncia. Tem esse aspecto, tem um aspecto que a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida da gente. Então, você pode um dia precisar ser transferido de estado por questão de trabalho, por questão de problema na família. Já vi pessoas que tinham um papagaio de 30 anos, que a família inteira estava se mudando para os Estados Unidos. E assim, tinha um amor enorme por esse papagaio, mas não tem como tirar um papagaio legal do país. Você não tem como tirar do estado, né? A não ser correndo um risco muito grande de ser parado em alguma blitz, em algum pedágio aí, e esse papagaio ser apreendido. Eu já vou terminar, a minha bichinha está agoniada, está desesperada. Então, o preço que você pode pagar no futuro, ou de um vizinho denunciar, o preço de você viver com medo de ser denunciado, e geralmente quem denuncia é um conhecido, é um vizinho, porque IBAMA não anda passeando aleatoriamente na casa das pessoas, você vira um refém. Então, não tem dinheiro que pague a sua paz, a sua tranquilidade, você poder saber que aquele bicho é seu e que ele está seguro com você e que você vai poder sair do país com ele, mudar de estado, andar tranquilamente com ele se você for transferido. Vocês vão ver, se você for para a ponta do lápis, que é muito barato comprar legalizado, por todo o contexto dos problemas que podem vir de uma ave do tráfico. Kelly, eu vou ter que encerrar. Eu não sei se vocês perceberam que eu diminuí as lives, porque eu tô com esses problemas aqui em casa com Mini. Ela passou semana passada todinha ruim. Faz 3 dias que essa noite eu não dormi com ela. Então, minha vida, sim, temporariamente tá meio complicadinha, mas tudo passa, né? Tudo passa. Eu te agradeço
muito essa oportunidade de ter essa live aqui com você. Quero te parabenizar de novo. O livro é lindo, é muito importante para o meio da gente, é um trabalho muito bom. Eu vi em cada página todo o carinho e cuidado que você teve. Você está de parabéns. Parabéns por ser professora nesse país tão difícil. Parabéns por toda essa tua trajetória de busca de conhecimento, sabe? Seu currículo é maravilhoso. Tenho certeza que a vida ela vai ser generosa com você, porque tudo que a gente faz de bom, de alguma forma, volta em algum momento. E eu desejo tudo de bom e que venham muitos livros por aí, que muita gente possa conhecer esse teu trabalho. Tá certo? Muito, Obrigada. muito obrigada por hoje. Eu que te agradeço, muito obrigada, né? E melhoras, né, para a Mili. Estou torcendo aqui para ela ficar bem, né? E eu queria te agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz em poder conversar com você, com todas as pessoas aí hoje. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a todos que assistiram essa live, ela vai ficar salva. Quem puder, compartilhe, mande aí nos grupos, isso ajuda muito. A gente precisa de mais leitores e precisa trabalhar essa nova geração que está vindo aí com bons livros como esse. Tem o endereço de Kelly nas chamadas que eu fiz, eu também vou colocar depois, porque não adianta escrever nada agora que nada fica salvo. Sim. Não é só ficar salvo o que escrever depois. Vocês podem procurar a Kélida, se vocês quiserem um livro autografado, ou podem comprar direto na plataforma da Amazon, tá certo? Adquiram, vai valer a pena, tá bom? Beijo a todos, tenham uma boa noite. Muito obrigada por todos que acompanharam e ficaram aqui com a gente. Beijão, viu, Kelly? Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, até a próxima. Vamos.